Bom dia, feliz Dia das Mães pra ti, Súria. Feliz Dia das Mães. Vem aqui, Eduardo, conversa comigo direitinho. Ele é bem querido, ele é maravilhoso. Eu queria mostrar pra vocês o que? A conexão que a gente tem, de boa, assim, sabe? É muito bacana. A gente é muito parceiro, a gente briga igual. A gente briga e a gente conversa muito, é muito bacana. Nem sempre foi assim não, gente, nem sempre foi, de verdade, a gente conquistou. Eu tive um período na minha vida que quando era pequena, eu trabalhei muito, muito mesmo. Eu vou desativar os comentários aqui, gente, pra mim conseguir contar um pouco da história, que eu acho que é importante pra nós, pras mães. Pode ser? Aí depois eu abro pra vocês fazer pergunta também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra mim, pro Edu. Tá bom? E agora onde é que desativa, Edu? Ah, tá bom, então vamos falando, tá? Vou contar a história. E aí o Edu, eu não cuidei assim, na infância dele eu terceirizava muito, né? A avó cuidava, o pai cuidava, a tia cuidava. E eu focava muito em trabalhar, eu tinha muito medo de faltar. Então eu falava, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. E aí eu não cuidei tanto, sabe? Então foi uma falta assim que eu sinto muito. E o que eu queria dizer? Não perca nenhuma oportunidade. Depois aconteceu na minha vida o quê? A separação, eu me separei. E foi muito difícil. Foi uma briga intensa com o pai dele, porque o pai dele queria tomar ele de mim. E eu nunca aceitei isso, né? A gente até se enfrentou na justiça. Foi um processo de dor. E muita dor pro Edu, porque na verdade, na época, ele era muito grudado. Ele era do pai dele. E aí eu fui reconstruir a minha história com meu filho. Fui trazer meu filho pra mim. Foi um processo assim de cura pra mim, foi maravilhoso pra mim. O Edu me ensina todos os dias, todos os momentos. Eu acho que ele extrai o melhor que eu tenho, sabe? O melhor de mim, ele extrai. Eu acho que não tem outra pessoa que conseguiria, sabe? E é uma gratidão assim enorme que eu consegui reconstruir. Hoje a gente é muito próximo, é muito grudado, é muito parceiro de verdade. A gente tem uma conexão de mãe e filhos assim, né? Às vezes eu falo pra ele, Edu, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. E eu sou mãe mesmo, gente. Eu sou aquela mãe que intercede, que interfere, né? Que dá conselho, que faz ele enxergar, faz ele pesar as coisas da vida dele. Eu acho que faz toda a diferença. Mas nem sempre eu fui assim, né? Eu tive que quase perder para entender que precisava. Então não deixar isso chegar a esse ponto é muito bom, né? Quando a mãe entende que não deixar chegar a esse ponto. E às vezes você fala assim, mas eu trabalho, mas eu amo meu filho. O filho da gente, eles não querem coisa. É uma coisa que a gente tem na ideia, assim, de vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou dar isso, vou dar aquilo. Quantidade de coisas e esquecer ali da presença do amor. Não, Du, pode ligar. E da presença do amor, sabe? Da presença do cuidado, de verdade. E você esquece disso. E não é isso, sabe? Quando você dá amor, tudo passa. O Edu hoje ele tem 18 anos. E a gente sempre trabalha isso. Às vezes a gente fala, pô, Du, não dá pra ter tudo. E ele é muito parceiro, ele tá ali, ele conhece a realidade da vida. E ele tá sempre ali me apoiando, me dando valor. Hoje o Edu, ele trabalha comigo. Eu consegui isso, né? A gente até amanheceu hoje falando na hora dos parabéns, Dia das Mães, que eu falo, filho, tem que planejar, né? Daqui a um tempo você já planeja sair, cuidar da sua vida, porque eu não quero que ele vive só grudado comigo, não quero mesmo, por mais que as pessoas pensam, porque eu sou meia
né? E aí, mas eu não quero não, eu quero que meu filho voe sempre na vida, cresça, né? Uma coisa também que eu acho importante citar aqui é cuidar o emocional. Porque isso tudo que aconteceu nas nossas vidas, na vida do Edu, na minha, ai, aqui tá um calor. A gente consegue falar de tudo isso. Eu consigo falar de tudo, né? O Edu hoje é um homem de 18 anos, a gente já consegue ter uma postura de fala diferente. Mas a gente conquistou isso. E a gente trabalhou muito o emocional. Né? Eu sempre trabalhei muito o emocional do Edu, pra ele não ficar culpando, né? Encarar a vida, as escolhas dele na vida e minha também. Eu assumi os meus erros e corri atrás para consertar. A gente tem sempre que ter esse olhar, né? A gente tem que buscar isso, essa cura. Porque só assim sara. Só assim a gente consegue sarar. Então ele tá ali participando aqui com a imagem e está trabalhando, graças a Deus. É muito gostoso ter isso, sabe? Muito gostoso ter essa paz, essa tranquilidade. É maravilhoso. Sim, eu acho que todas nós, mães, a gente é muito guerreira, porque assim, pra mim é muito. Outra coisa, vou voltar lá atrás pra voltar. Eu nunca sonhei em ser mãe. Eu nunca quis ser mãe. Nunca, nunca, nunca. Deu no correr da vida, eu fui mãe, mas fui mãe assim. Sem imaginar, sabe assim, quando eu digo que eu nunca sonhei, quando você é criança, quando você é novinha, você fala assim, eu quero ter filhos, faz aquele planejamento, eu nunca tive isso, nunca quis, eu queria ser livre, totalmente livre, desimpedida, e eu falava, não, filhos não vou dar conta de criar. E quando Deus me deu o Dudu nasceu prematuro de 7 meses, porque ele nasceu prematuro de 7 meses, tive uma gravidez perfeita, acompanhada, calma. Mas eu entendo que eu falava pra ele, filho, se você tá pronto, acho melhor você nascer logo. Sabe? Não é fácil. Hoje eu assumo tudo isso, mas era esse o papo que nós tínhamos. Filho, nasce logo. E de um dia pro outro, assim, eu acho que numa virada de lua, o Edu quis sair, quis nascer e nasceu. Nasceu perfeito, sempre perfeito, sempre perfeito, sempre perfeito. Tudo. Sempre pedi muito sabedoria e graças a Deus ele tem uma sabedoria assim enorme na vida dele. É maravilhoso de ver assim, sabe? A bênção que o Edu é na minha vida, totalmente. Eu falo isso toda hora pra ele. Na hora de dar bronca a gente tem também uns assuntos bem punk, mas eu vivo o amor de mãe todo dia na minha vida. Todo dia que eu puder. Todo dia. E quando sabe quando eu dou bronca, quando eu pego firme, eu falo, Deus, obrigado por ter ele pra me dar bronca. Porque é bom, é gostoso, sabe? É maravilhoso. É construção. Então é isso, eu falo, eu nunca quis, sabe? Eu poderia ter, não quis ser mãe, não sei o quê. Mas aí é onde entra um amor que eu não conhecia, uma força que eu não conhecia, né? E o filho, ele me trouxe isso, o Edu, ele me trouxe ele me ponderou, ele me fez me olhar, ele me fez ver que eu sou capaz de muito mais. Às vezes eu queria só a brisa, só relax, e tinha um plano, eu queria ser hippie. Era o meu sonho ser hippie. E eu adoro essa pegada, essa coisa. Mas eu falei, não, eu tenho que ser mãe. Eu tenho que ser mãe. Claro, existem muitos hippies que são pais e mães, mas no momento eu falei, não, eu preciso ser uma mãe presente, eu preciso ser uma mãe que constrói, eu preciso ser uma mãe que vou interceder e vou mostrar o caminho pra seguir, né? Que é importante. Obrigada, parabéns, mãe. Obrigada. Parabéns a todas nós, mães. É assumir o papel de mãe. Eu acredito que sim. Daqui a pouco ele fala um pouquinho aqui com vocês. Vem aqui, Edu, falar um pouquinho, ó. Tem uma... Colocou aqui. Não consigo ler daqui.
Com certeza. O que eu mais tenho é orgulho. Ele tá tímido, gente. É uma dificuldade pra ele vir. Ele nem tem rede social, não curte. E não gosta, não quer exposição de jeito nenhum. Mas eu falei, filho, é tão legal, é tão importante. Porque eu sou uma mãe dessas mães corujas que gava o toco, sabe? Eu falo, tem hora, Edu, que eu acho que as pessoas acham que eu tô mentindo, eu tô contando uma historinha de fantasia. Porque eu falo tanto da minha conexão com o Edu. E eu falo, é bom você aparecer um pouco, você mostrar que a gente realmente tem essa junção bacana de verdade. E aí eu falei pra ele, me dar de presente do Dia das Mães. Ele, tá bom, mãe. Mas não é fácil pra ele, não é fácil. Mas a gente é extremamente palhaço, a gente é muito brincalhão o tempo todo, a gente trabalha rindo, a gente ri de nós mesmos, é incrível, assim, sabe? Eu falei, a gente não evolui nesse lado, né? A gente não cresce e a gente racha de rir, é muito gostoso. Às vezes eu queria muito, assim, ver os filhos ter essa conexão, sabe? Com os pais, mais vezes. Porque tem filhos que têm a onda de culpar os pais, né? Ou ter vergonha de pais e da mãe. O Edu já teve vergonha de mim numa fase que eu abraçava ele na escola. Ele falava, para com isso, mãe. Ai, mãe, não faz isso, mãe. Era bem tenso. E eu abraçando lá na frente da escola. Supera. Supera que isso passa. Ai, gente. Mas então nesse Dia das Mães eu quis trazer aqui um pouco da minha história, de como foi ser mãe, como é ser mãe pra mim. Mas eu entendo assim que a mãe, ela não pode terceirizar, por mais sofrido que é. Quando a gente terceiriza, a gente paga um preço. A gente paga um preço que não é legal. E outra coisa, nós mães precisamos ser mais fortes, entendeu? Por amor dizer não, por amor falar, isso não é assim. E regras, temos que ter regras. Né? Aqui em casa acontece assim, minha casa, minhas regras mesmo, funciona do meu jeito. Ai, nossa, Cleide, por que você é assim? Não, porque é minhas regras. Se eu não tiver regras, como que eu vou cobrar? Eu deixar tudo, né, ceder. Não acontece. Não existe isso. Existe tempo e hora para tudo. Eu apoio em tudo que eu posso e vejo que é pro bem dele. Eu tô sempre ali apoiando, mas a situação funciona como a gente coloca aqui em casa. Então, eu me separei do pai do Edu, ele tinha 8 anos. Hoje o Edu tem 18 anos. Eu tô num relacionamento de 6 anos, né, com o meu atual marido. Padrasto do Edu, que o Edu, assim, gosta demais, respeita demais, é o pai a presença paterna que ele tem hoje. É o meu marido. Então a gente construiu uma coisa muito bacana, de muito respeito. Eu tenho uma família muito abençoada por Deus. Então isso tudo, né? Também tem uns pontos que eu acho que é importante, né? Assim, quando eu escolhi me separar e ficar sozinha, o Edu não tem trauma de padrasto, não tem trauma de relacionamentos meus, não. É o momento que eu resolvi, eu falei, não, agora eu vou. É umas posturas que a gente deve tomar na vida da gente. Que dentro dessas posturas traz mais calma, mais sossego, né? E a gente sabe o que a gente tá fazendo. Eu acho que quando a gente decide ser mãe, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? De algumas vidas, de algumas situações que a gente talvez queria estar passando, mas não dá. Você escolheu ser mãe, você foi escolhida por Deus para ser mãe, você tem que honrar. Eu acho que nós mães precisamos ter essa concepção de coisa, de vida, né? Eu vim de uma base familiar muito humilde mesmo, mas eu tive uma presença de pai e mãe muito forte. Minha mãe é uma guerreira, né? Minha mãezinha maravilhosa, ela é muito guerreira, ela intercedeu muito por mim, pela minha irmã. E, diante disso, fez as mulheres que tem, né? As mulheres fortes. Mas, às vezes, a gente fica...
às vezes trato pessoas e vejo assim, a gente fica presa em situação do passado e não pensa no presente. Você sofreu, você teve uma vida sofrida, passou por isso, por aquilo, e agora foi mãe, e você não quer evoluir, sabe? Gente, vamos passar uma borracha, vamos seguir em frente, vamos ver o que a gente pode estar fazendo de melhor. Ser mãe é uma dádiva da vida, maravilhosa. Você precisa honrar. Quando você honra o teu papel de mãe, eu acredito que a nossa vida fica muito mais fácil, mais tranquila, mais plana, para se decidir. Por quê? Porque você vai estar honrando, vai estar cumprindo com o seu dever e você vai estar ali criando, né, o teu fruto. Que pra mim é assim, existe o ser humano, existe nada, porque coisas pra mim não me definem. A única coisa que me define é o Edu como mãe, porque eu acho que é um título que não tem como, né? É um título assim que te define. Não é um trabalho que te define. Como mãe você é definida. Então tem que ter esse olhar, tem que ter amor por esse olhar e querer. Então, como eu disse, eu nunca quis ser mãe, mas eu tive, Deus me deu o dom, assim, a maravilha. Eu falei, eu vou ter que honrar isso aqui. Vamos fazer direito. Né? Por 8 anos da minha vida eu fui brincando de ser mãe, fui botando um pouquinho na mão dos outros. Fui fazendo isso, não é legal, não sou feliz, mas tenho que passar por cima, tenho que contar. E depois eu tive que mudar totalmente minha postura, minha forma de ver e pegar e falar, não, agora esse filho vai ser criado com uma mãe que, melhor mãe do mundo, eu vou tentar ser aqui. E trabalhava e cuidava, olhava, conversava. Eu já fiz muita coisa assim louca com o Edu. Ó, tinha uma época que existia na Globo um programa do Caco Barcela. E ele mostrava muito sobre drogas, né? Muito, muito, muito. E eu, pilhada, né? Separada, sozinha, eu falei, agora a família toda me condenando, dizendo pra mim que eu ia acabar com a educação do menino. E eu falei, não vou. E aí eu falava, vamos assistir Caco Barcela. A gente assistia aquele programa, conversava sobre, meditava sobre, sabe? Eu precisava mostrar pra ele que ele tinha que saber escolher. E como que eu ia fazer isso? Não tinha vivido, não existia, não tinha ideia, né? Mas sabia que estava aí. E aí, nós fazíamos esse processo de assistir televisão. Na época, minha mãe foi morar comigo, me dar um apoio, foi muito bom. Morou comigo por um tempo maravilhoso, me deu um suporte muito bom. Aí ela falava assim, meu Deus, Cleide, você é louca ficar fazendo isso com o menino, ficar vendo esses programas fortes. Falava, não, ele precisa ver. Ele precisa ver, porque daí ele vai ver que eu não tô mentindo. Ele precisa ver pra ele conhecer, pra ele amadurecer a mente, pra ele ajudar um outro colega. A gente não sabe. E a gente fazia isso. De vez em quando a gente lembra e fala, nossa, você lembra quanto que você assistiu o Caco Barcela? Quando tinha matéria, ainda mais quando era sobre droga, eu tava ali trazendo ele pra assistir. Então, assim, eu sou muito grata, sabe? Eu ia pegando o que podia me ajudar. Porque eu precisava ser uma boa mãe, eu precisava conseguir, né, guiar meu filho. Hoje meu filho começou a faculdade de Direito, que é o sonho dele desde piquitico, sempre falou em ser. E começou e tá estudando e muito bacana, sabe, ter isso, ter essa vida. Então é isso, gente. E aí, Edu? Fala aqui alguma coisa pra vocês. Tem uns 3 aqui. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, Edu. Por quê? Ó, tá parado. Ninguém falou nada. E aí, dá um conselho aí pras mães, como agir. O que
que nós pode estar fazendo. Conversar, dialogar. É a base, né? Diálogo. A bronca? A bronca séria, a base. O papo direto, né, Du? Não arrodear, sabe? Tem que falar a verdade e pôr para enxergar mesmo o ponto, assim, de partida. Eu sempre converso com o Edu e faço assim, ó. Escolhe, tem esse e tem esse. Né? E vamos colocando aqui a situação. Que nem antigamente, que os pais batiam e falavam por que tá apanhando. É mais ou menos, não muda muito. Não muda muito. É colocar o porquê. Às vezes a gente vai conversar umas coisas e eu falo assim, Edu, mas isso e isso? Aí ele tá do contra, né? Depois ele fala, não, eu pensei, é verdade. Eu pensei naquilo lá que você falou, é sério mesmo, tá certo. Eu falei, olha aí. Eu dou sempre o espaço dele, né? Por mais que a gente convive, que a gente trabalha junto. A gente sempre tá conversando e eu dando o espaço dele. Confronto muito. Eu acho que é legal pra mãe quando ela confronta, assim, sabe? É porque, assim, gente, às vezes ser mãe cansa. Dá uma cansada, a gente não tá com paciência. Mas não adianta cansar. A pior coisa é quando a gente fala, ai, deixa pra lá. Não deixa pra lá. Não deixa pra lá, de hipótese nenhuma. Tem que falar, colocar, porque o diferencial tá aí, sabe? Fazer enxergar. Quando a gente faz eles enxergar a vida deles, as escolhas deles, fica mais fácil pra eles. Quando a gente faz a escolha de deixar pra lá, eles vão quebrar a cara. Entendeu? Eles vão quebrar a cara. E muitas vezes você vai falar assim, poxa, eu podia ter intercedido e não fiz nada. E aí é onde vai gerando as culpinhas, as doenças, os estresses. E vai gerando um afastamento. Entendeu? Porque você preferiu não se meter, não puxar o braço, não tirar daquilo. Então a escolha que faz é nós. Entendeu? Quando você é mãe, a escolha quem faz é você. E mãe, ela tem que abrir o olho, ela tem que enxergar tudo, ela tem que ver tudo. Ela tem que ver e ver e ver. Não adianta você ficar achando que... Ah, não, tá bom, ai, normal. Não é. Se não é normal, se tá sentindo que não é normal, questiona. Questiona pra você entender. Pra você ver se você pode ajudar. Tá? É tua obrigação essa. Por isso que tu tem o título de mãe. Então é tua obrigação. Então precisa ter esse olhar. Certo? Edu, você como participante, hein? Oh. Você como participante, você tá bem... Então... Mas é isso, eu queria deixar aqui um feliz Dia das Mães. Eu sou uma pessoa muito feliz como mãe mesmo na minha vida, meu Deus do céu. Por mais que eu não queria ter filho, mas Deus me deu um filho que me honra, graças a Deus. A gente se respeita e se ama muito e é muito parceiro, né, na vida. E queria dividir isso com vocês, a minha felicidade é enorme, mesmo. Que esse garoto aqui. Esse garoto cara de sono. Chato também, gente. Isso é chato. É chato. Vamos, Edu, agora você deixa uma mensagem linda pro Dia das Mães. É tudo isso aí que você falou, né? Fala, Edu. Concordo. Ai, Eduardo. Olha quem tá aqui. Chegou agora. Eu tô acabando já, Brenda. Pois é, meninas. Então... mas é uma benção, é uma maravilha. É um aprendizado quando você escolhe essa... Escolhe, né? Eu fico vendo, às vezes a gente tem filhos só.
Mas a gente não escolheu ser mãe. Eu não queria ser mãe. Eu fui escolhida a ser mãe. Eu falei, eu vou pegar essa batalha e vou honrar. E eu trato de deixar isso bem claro, bem esclarecido, sabe? Porque ele sabe do meu amor. Eu não preciso ter medo, sabe? Eu não preciso vir aqui e falar, ai, nossa, por que ela tá falando isso? Não, é porque é uma verdade. É uma verdade. A gente tem várias verdades. E a gente tem que, né? Eu poderia ter deixado essa verdade ganhar, vencer na minha vida. Eu ia ser uma pessoa destruída, eu tenho certeza. Eu ia ser uma pessoa cheia de feridas, cheia de dor. Mas eu fiz deixei essa verdade que era daquele momento, daquele período da minha vida, pra trás, né? E 18 anos da minha vida, a minha verdade é outra. A minha verdade é ser mãe. Ser mãe, ser mãe, ser mãe. Ser mãe que pega o filho no Dia das Mães, fazer uma live com cara de sono, olha aqui. Mas é maravilhoso. É uma escolha, entendeu? Então, é escolher. Escolher o que você quer ser e fazer da sua vida. Dar certo. A minha vida deu muito certo como mãe. Muito, muito certo mesmo, nossa. Só tenho a agradecer a Deus. É porque Deus sabe de todas as coisas, né? A gente vive falando isso. Isso é muito verdade. Muito, muito, muito mesmo. Então é isso. Vou esperar 5 minutinhos mais e vamos encerrar a nossa... Olha, minha amiga maravilhosa, Irineide. Oi, Irineide. Tudo bom? Parceira, amiga. Então, Irineide, chegou agora? Eu tô aqui contando a minha historinha. Minha história de mãe, como que foi. Teve um período doloroso pra mim. Que na vida eu nunca tinha sonhado em ser mãe. Daí eu fui mãe. E que o Edu mudou muita coisa na minha vida. E que o Edu hoje é tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Tipo, se o Edu ir pro outro lado do mundo, eu continuo tendo o Edu. Tudo bem. Tudo bem, meu amor. Feliz Dia da Mãe, Irineide. Feliz, feliz, feliz. Dia das Mães. Então eu tive contando aqui esses insights da minha vida pra esse Dia das Mães maravilhoso, apresentando o meu presente de Deus. Esse sim é um presente de Deus. Tô dando risada, gente, porque antigamente tinha essa frase, lembra? Presente de Deus. Eu falei, será que é? Tem que analisar se é, né? Tem que analisar realmente se é o presente de Deus. Mas o meu filho, sim, é um presente de Deus na minha vida. É uma bênção. É uma parceria muito boa, muita gratidão que eu tenho por ter tido essa oportunidade. Feliz Dia das Mães pra você também. E aí eu vim aqui... Queria que ele falasse mais, mas o Edu é tímido, gente. Ele é muito cara a cara, mas quando passo pra vir pra falar aqui, ele fica todo... Ia ser o máximo se você falasse mais, Edu. Ia ser maravilhoso. Com certeza. Com certeza o quê, Edu? Seria o máximo se eu falasse mais. Então vamos começar a falar? Não. Como que você vai debater se você não gosta de falar, Edu? Uma coisa pessoalmente. Como assim? Uma coisa... Ah, tá. Tá bom, então. É verdade. Eu tenho também dificuldade com não tá pessoalmente. Eu amo conversar, mas eu prefiro muito pessoalmente ali o olhar. Mas temos que ir quebrando isso, né? Porque hoje a gente precisa muito desse conversar por aqui, né? É maravilhoso. Então a gente precisa estar quebrando. O Edu, a gente está trabalhando isso já. Esse formato aqui de hoje já é um trabalho. Já é um trabalho para quebrar essas crenças dele. Mas é isso, gente. É uma maravilha, sabe? Contar a minha história. Eu tenho muito orgulho de dividir, muito, muito mesmo. Mas é exatamente isso, ó. Quando a gente... Eu vou voltar um pouquinho. Quando a gente quando a gente vira mãe, né? Tipo assim, tudo que a gente construiu não te define mais. Não te define mais. Eu fico achando engraçado, tem um povo famoso que
que os apresentadores apresentam assim, pai de fulano, mãe de fulana. Eu falo, olha só, gente, o cara é artista, o cara é isso e aquilo outro, mas não define ele. O que define ele é ser mãe, é ser pai. Isso é muito bacana, essa concepção de quando você tem, né? Mas o que te define é quando você faz o seu papel de verdade, né? Você faz o seu papel, você honra o teu papel. E não é fácil, gente, não é fácil, é difícil. Mas quando você começa a levar ali no caminho bem certinho, fica mais fácil pra você, tá? Quando você começa a levar ali todos os dias. Uma coisa também, vou falar aqui já antes de acabar, uma coisa muito importante pra nós mães, não varrer nada pra debaixo do tapete. Aqui em casa mesmo é assim, acontece assim. O Gleison, o padrasto do Edu, eu e ele. Acontece uma coisa, é tudo colocado em pratos limpos com todos. Não existe esse negócio, eu não vou contar pro Gleison não dar uma bronca em você. Não, ele vai dar uma bronca em você. Você fez caca e vai assumir. Então, assim, eu vejo muitos pais com esse negócio, sabe? Parece que pra ganhar a conquista do filho, aí fica barganhando ali, né? Não vou contar pro seu pai isso e isso que você fez. Gente, não faz isso. Cara, não faz essa atitude, não tem essa atitude. O dia que tu faz isso na tua vida com o teu filho, tu tá estragando ele. Entendeu? A mente do ser humano é um negócio muito louco. Então não adianta você fazer isso. Nem com ele pequenininho, nem com ele adolescente, nem com ele homem. Tem que ensinar ele a encarar. Até porque se você ensinou pequenininho adolescente, quando for homem, ele já não vai repetir isso. Porque ele sabe, ele foi ensinado, ele foi preparado, né? Então, não faça essa... Não vai pra debaixo do tapete, não coloque a mão em cima, encara, faça encarar. É melhor doer agora do que doer mais tarde. Quando eu digo mais tarde, eu penso assim, quando eu faltar na vida, sabe? Quando eu faltar. Eu deixei meu filho preparado pra vida. Deixou mesmo? Ensinou mesmo a postura de homem? A postura de mulher? Você ensinou de verdade? Tem que analisar isso aí, tem que ver isso aí. Você fez encarar os errinhos, as merdinhas que fez, as opiniõezinhas, entendeu? Não tá certo. Não tá certo. Temos que rever isso aqui, temos que conversar sobre isso. E eu já vi muito os pais passando a mão na cabeça, sabe? Com filhos, pro outro não... E aí você cria uma pessoa totalmente errada, totalmente desconstruída, totalmente sem respeito com ela própria. Então, é importante esse ponto. Como mãe, eu devo falar isso, porque eu acho isso, sabe, né? Às vezes, raramente o Edu estende alguma coisa, mas eu sempre falo assim, quando ele me manda mensagem, mãe, vou ali com os amigos, ou isso e aquilo. Eu só falo pra ele, olha, Eduardo, não faça nada que vai envergonhar seus pais. Pensa só nisso. Não, mãe, imagina. Então tá bom, então beleza. Pronto. É porque se eles te respeitam, eles não vão fazer. Agora, se eles não te respeitam, sabe, ele vai fazer. Vai sempre um da relação sair magoado. O outro vai encobrir. E aí vai gerando aquele sofrimento, aquela dor, aquela desorganização familiar. Por quê? Por causa de sei lá, a fraqueza do outro, o emocional do outro, não teve. Vai tratar esse emocional pra depois ser uma mãe boa, né? O ponto agora são as mães, mas é pra vida. Pra vida, quando você tem um emocional organizado com você, você não tem medo. Pode vir meio mundo te atropelando, você sabe que você fez certo. Entendeu? Você sabe que você tomou a postura correta para a sua vida, para a vida do seu filho. Então, é isso aí, tá? Espero que tenha gostado. Veio dar tchau. Não, pra dar tchau, ele bota a cabecinha aqui do lado. Gente, esse Edu, olha, esse Edu me mata na unha, sabia? Mentira. Vem aqui pertinho da mamãe, coitosa.
Ai, às vezes é muito engraçado, às vezes eu falo pro Edu assim, Edu, vem aqui sentar no meu colo. E aí ele fica rodando em volta de mim e fala assim, mãe, isso não tem condição, mãe, isso não tem condição. Eu falo, pô, Edu, eu queria tanto te pegar no colo. Ele, mãe, olha o meu tamanho. Mas é muito gostoso, muito delícia. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Nossa, maravilhoso. Então é isso, gente. Feliz Dia das Mães, tá? Que Deus abençoa. Que Deus abençoe imensamente. Que vocês conversem com o filho de vocês. Estabeleça uma conexão de amor, tá? Pare de passar a mão na cabeça. Pare de passar a mão na cabeça. Fale pra eles o que eles podem escolher. Você que tá ali pra falar, né? O Edu podia falar um pouquinho sobre isso, a gente conversou essa semana, né? Ele falou, mãe, e quando eu não saber mais o que eu vou fazer? Eu falei, filho, você só tem 18 anos, você tá começando agora, saiu da adolescência, você tá começando a iniciar, tá tudo bem. Vou estar aqui, o que eu puder, eu vou estar aqui. Então, assim, eles têm medo, né, Edu? Eles têm medo. Você pode falar um pouco, filho, é importante. Uhum. Eles têm medo de decisões, ó, eles estão com medo. Eles têm toda hora medo de falar. Eles precisam da gente, né? Eles são... A gente viveu, então a gente pode estar mostrando. A gente pode estar falando. A gente pode estar buscando. Eu sei que a vida é corrida, mas pega o domingão de manhã, senta, almoçam junto, dá uma conversada, toma café junto, dá uma conversada. Eu e o Edu vive junto, então nós conversamos meio que sempre. Né? Às vezes eu acordo pilhada de manhã e falo pra ele, ó, a gente já tem que conversar sobre isso, a gente tem reuniõezinhas puxada, forte. Pra mim tá colocando as coisas que eu vejo, né? As coisas que pra mim não tá bom, as coisas de vida. A gente conversa sobre tudo, 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 tudo. Então precisa ter essa postura. Não adianta deixar pra lá. Tem que participar, tem que conversar. Faz toda a diferença para a segurança do seu filho, para deixar seu filho mais forte, né? E é perfeito isso. Quando a gente coloca essa visão, essa certeza, nossa, tranquiliza muito, muito mais. Então é isso, tá? Vou ir, porque eu falei pra ele que era só 15 minutos e já estamos 36 minutos. Ai, queria eu ficar aqui falando por horas, mas o convidado especial não quer. O convidado especial é muito chique. Ele não quer. Então, gente, feliz Dia das Mães, de coração mesmo. E quem não tiver aí essa conexão com seus filhos, vamos estabelecer sempre a tempo. Como eu disse, né, não foi sempre assim. Teve um momento da minha vida que eu terceirizei. Então, depois eu retomei. E tá tudo bem. Sempre há tempo. Mas comece. Comece sem cobrança, comece com se olhando. Sempre há tempo da gente recomeçar. E construa, tá? Construa a vida. Tudo isso que eu disse é a mesma coisa da nossa vida pessoal, né? É uma escolha nossa. A gente tem que ver, às vezes a gente tá colhendo aí um monte de coisa errada que tá acontecendo. Por quê? Porque não sabe o histórico que nós já foi plantando. Plantou, vai colher, isso é fato. Entendeu? Então, não é culpando. É fazendo diferente que vai mudar. É se olhando e se assumindo na vida. Eu fiz isso como mãe e pra mim foi maravilhoso. Eu me tornei uma mãe, assim, que eu me orgulho de mim. Da criação do meu filho. Onde eu ando com meu filho, nós dois sempre se destacamos como mãe e filho, porque a gente tá sempre junto, a gente tá sempre rindo, a gente, sabe, é maravilhoso, é gostoso, a gente tem uma conexão muito gostosa de parceria. Então é muito bom isso, eu construí isso, eu reconquistei, eu trouxe pra mim. Então na vida é assim. Se olhar e buscar. Feliz Dia das Mães pra toda mãe, pra quem vai ser mãe ainda um dia, tá? Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês.
Aí o Edu vai falar o quê, Edu? Alguma coisa? Um feliz Dia das Mães, né? Todas as mães presentes. Pra quem ainda vai se tornar mãe. É isso. Fica com Deus, gente. Um abraço. Abraço. Nossa, Edu, acorda, garoto. Ai. Fica com Deus. E agora, Edu? Você desliga a live. Aonde? Também não sei. Gente, nós não sabemos desligar a live. Puxa pra cá no celular. Queria salvar.